Olá pessoal, eu me chamo Douglas Castro e eu queria bater um papo com vocês hoje sobre o domínio da partitura e memória. Bom, você já deve ter assistido alguma apresentação musical, deve ter se perguntado em algum momento como é que uma pessoa consegue lembrar de tudo isso sem olhar para a partitura. Então hoje a gente vai falar sobre dois elementos fundamentais para qualquer artista que interpreta uma obra, né, que é o domínio da partitura e a memória. Dominar uma partitura, pessoal, vai muito além do que apenas tocar ou cantar ela do começo ao fim. É compreender profundamente o que está escrito ali, né, o que o autor do tema quis passar. As notas, os ritmos, as dinâmicas, o contexto histórico da obra, né? A intenção do compositor, a estrutura, que é muito importante, né? As partes que se repetem, as modulações, os temas. Então, a pessoa precisa estar ciente de tudo, das entradas dos instrumentos, né? Seja o sax, seja o trombone, dependendo da obra. É como ler um roteiro de teatro, né? E tentar entender não só as falas, mas o subtexto por trás delas. Então esse domínio, ele permite que o músico não fique refém da partitura, né? Consegue também se mover com liberdade na interpretação. Então eu queria abordar aqui, também com vocês, aproveitando o assunto, os tipos de memória usados na performance, né? Abrindo parêntese. Então existem vários tipos de memória que usamos para estudar e apresentar uma peça. Bom, primeiro tem a memória visual, lembrar a partitura, né? Memória auditiva, que é a questão de lembrar do som que cada trecho tem. Memória motora, né? O nosso corpo lembra o movimento, os dedos, a emborcadura, né? No caso dos sopros, né? E o gesto, né? Tem também a questão da memória analítica, saber onde cada parte, como se fosse um mapa, né? Quando a gente estuda ali no ensino, para quem já terminou o ensino médio, a gente não tem as partes ali de geografia, que a gente estuda o mapa. Então a gente sempre procura saber ali onde é que está a nossa cidade, se é região sul, se é região norte. Então da mesma forma aqui, essa memória analítica é feita, né, em forma de um mapa, como se fosse um mapa. Memória emocional também, associar trecho da música e as sensações e sentimentos. Então esse tipo de memória, ele se combina durante o estudo, né? E quanto mais recursos você ativa, mais sólida e a memorização se torna mais parte de você, né? Então estudar a partitura para fortalecer a memória é muito importante. Muita gente tenta decorar uma peça só repetindo. Porém, essa repetição pode gerar uma memória muito frágil, que pode falhar, né, em alguns momentos de nervosismo, porque pode ocorrer em algum momento, né, o nervosismo. Então o segredo está no estudo consciente da partitura, né? E algumas dicas que eu coloco estudar longe do instrumento, né? Analise a estrutura da peça, analise a estrutura da peça, marque os padrões. Eu sempre costumo ver que é preciso riscar a partitura, né? É preciso marcar. Estude também longe do instrumento, analise a peça, marque os padrões, pratique partes específicas, não só a obra inteira, mas as partes que você mais tem dificuldade ali para assimilar. Também é importante usar as palavras ou histórias para lembrar de momentos importantes, né? Simular também mentalmente o som, isso fortalece demais a memória auditiva. Sempre volte à partitura, né? Mesmo depois de decorar, ela continua sendo uma referência confiável, né? Na hora da apresentação, a memória ela entra em ação, né? E ela precisa estar treinada. Mais do que isso, o domínio da partitura dá uma segurança, né?
Quando o músico geralmente ele sabe exatamente o que está fazendo, né, ele se sente mais confiante, ele consegue também se adaptar se algo der errado, que pode acontecer, né, ganha liberdade para interpretar com mais emoção também, ou seja, dominar a partitura, né, ajuda a liberar a memória. E ter também uma boa memória ajuda a dominar ainda mais a partitura. Então, pessoal, é um ciclo virtuoso, né? Uma coisa complementa a outra, né? Então, pessoal, o domínio da partitura desenvolve demais, né, a mente, abre mais a mente e a gente se sente mais confiante, consegue se adaptar caso algo dê errado, né? Pode acontecer. Ganha mais liberdade para interpretar também com mais emoção. Ou seja, dominar a partitura, né, ajuda a libertar a memória, né, e ter uma boa memória ajuda a dominar ainda mais a partitura. Ou seja, é um ciclo virtuoso. Porém, por outro lado, quando o músico apenas repete mecanicamente a peça, esperando memorizá-la, automaticamente ele corre esse risco também, né, de esquecer os trechos importantes. E essas situações de estresse, como uma apresentação pública, por exemplo, o chamado branco, né, que dão esse nome, durante a performance pode dar errado, né, está relacionado também a uma fragilidade da memória mecânica, né. Então, dessa forma, o domínio da partitura auxilia muito na construção de uma memória mais confiável, podemos dizer assim. Enquanto o treino da memória permite que o músico execute com liberdade, né, sem precisar se prender no papel, né. Essa relação circular ela é apontada por muitos pedagogos, inclusive, né, pedagogos musicais, né, como algo vital para o desenvolvimento do intérprete, seja ele estudante ou profissional. E outra dica que eu dou também, pessoal, é sobre algumas estratégias de estudo e aplicações na prática, né? Como eu já citei lá ao meio do vídeo, de novo, reforçando, né, que é a questão do estudo mental, né? Praticar sempre a obra sem o instrumento, visualizando a partitura e ouvindo a música internamente, né? A questão da análise formal, né? Dividir a peça em seções, estudar a sua estrutura, né? É importante saber a estrutura da música, reconhecendo os temas, né, as variações, né, os trechos em diferentes andamentos, tonalidades, né. Já precisa fazer uma análise ali, olhar 4x4, bem aqui tem um tempo ternário, binário, né, aí tonalidades, articulações, né, de repente tem um legato no meio, tem um staccato. Então o que ativa a memória analítica é essa questão, né, marcar ali a partitura e previne também a mecanização, né? E também um outro ponto é também a memorização segmentada, né? Memorizar pequenos trechos por vez, com atenção aos detalhes rítmicos, melódicos e harmônicos também, né? Uma outra dica que eu dou também é simulação de performance, que é treinar a obra em condições semelhantes à apresentação real, né? Você vai se imaginar ali, talvez pode ser em frente ao espelho, em frente a uma pessoa, seja na sua casa ou no lugar que você esteja, né, como se fosse uma pressão ali do público já, para que você pense que esteja já em um evento, grande evento, né, para você sentir a pressão e se sentir mais confiante, né. Todas essas estratégias, elas ajudam não apenas na fixação da obra, mas também em fortalecimento e da autonomia também interpretativa do músico, né. O domínio da partitura também, pessoal, e o desenvolvimento da memória musical são pilares fundamentais na formação de um intérprete seguro, né? Expressão, a consciência do que vai fazer, né? Porque ali, quando a pessoa também tá tocando, tem a questão do tempo, né? Tem a métrica ali. E a partitura também ela oferece as bases para a compreensão da obra, né? A memória que permite que o músico internalize, reproduza com liberdade e sensibilidade, que é importante também, né? Entre a partitura profunda e a memorização ativa deve ser estimulada desde os primeiros estágios da educação musical e respeitar também o ritmo e as particularidades de cada estudante, né? Professores e educadores também têm o papel de orientar os alunos
e utilizar estratégias de estudo, né, para justamente dar essa autonomia e a confiança na performance. Então uma coisa que eu aprendi muito importante foi essa questão de marcar, né, a partitura, riscar, né. Quando eu aprendi, o professor sempre deixou bem claro que partitura marcada é sinal de estudo, é sinal de aprendizado, né. Quando a partitura não está marcada, não está riscada, então é sinal que a pessoa só mesmo olhou ali e não estudou, né, não levou a sério. Então é importante marcar, é importante riscar, né, para que assim, né, tenha uma melhor compreensão e memorizar, né, memorizar. O músico se aproxima de uma prática mais significativa dessa forma, né, e caminhar juntos para dar vida à música.